parceiro, para libertar todo tipo de enfermidade, todo tipo de pecado, porque Jesus porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com quem, irmãos? Chorar com os que choram. Não é fácil chorar com os que choram. É você tomar a dor do seu próximo como se fosse sua. É você ver alguém sofrendo e você sentir a mesma dor que aquela pessoa está sentindo. É você ver o seu vizinho que está tendo problema, a sua vizinha, e você sabe que o marido dela vive drogado ou vive bêbado. Você tomar as dores e começar a jejuar, procurar a sua vizinha e falar: olha, eu estou junto contigo, olha, nós vamos vencer essa batalha. E naquele dia nós choramos com aquela menina, e eu e minha esposa falando: olha, Jesus é poderoso para mudar essa situação, porque nós já havíamos orado algumas vezes e não tinha acontecido nada, mas naquele dia, o nosso clamor, às vezes tem dia que a gente ora e parece que as coisas não acontecem, mas tem aquele dia em que você chora diante de Deus, e que você clama, porque clamor é mais do que uma oração, clamor da alma, e naquele dia nós choramos e clamamos da nossa alma junto com aquela criança. Sabe o que aconteceu? Aquele moço parou de beber cachaça. Aleluia. Aquela menina ficou mais alegre. Aleluia. A sua família começou a ver as mudanças. Esse moço aceitou Jesus. Como a minha esposa falou, hoje ainda é uma obreira de valor na casa do Senhor. Ainda é ex-muçulmano, uma obreira de valor. Por quê? O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele traz transformação. E se nessa noite nós dessemos a oportunidade para os irmãos que estão aqui e começassem a perguntar: como é que era a sua vida antes de Cristo? Como é que era a sua vida? Como é que foi? Eu creio que cada um de nós temos um testemunho para dar, temos alguma coisa a falar e a agradecer ao nosso Deus. Mas o maior benefício que Deus trouxe para mim e para você foi a vida eterna, porque através do sangue de Jesus nós somos purificados de toda iniquidade. Através do sangue de Jesus nós recebemos o direito de sermos filhos do Deus vivo, porque não há salvação em nenhum outro, irmão. Não há salvação em nenhum outro. Somente Jesus salva, somente Jesus transforma. Não é religião que salva ninguém, mas é Jesus de Nazaré. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando ele viu Jesus, ele falou para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus é a solução para esse mundo que jaz do maligno. Jesus é a solução para as nações, irmãos. Jesus é a solução para a Albânia e para o Brasil. Eu gostaria de mostrar um pouquinho dos projetos ali da Albânia. E eu gostaria que os irmãos colocassem no data show, para que vocês pudessem dar uma olhada do que está acontecendo. Eu louvo a Deus por a igreja de Avaré, pelo pastor Livino, alguns irmãos aqui dessa igreja que há alguns anos a gente tem contato, e a gente vai vendo, e sempre juntos caminhando nesta caminhada. Muitos dos irmãos aqui sabem, nós já moramos aqui na região. Foi aqui que nós conhecemos o pastor Livino, conhecemos o irmão, o falecido pai dele, que deixa ele embora, o irmão Isaías, homem de Deus. A gente cresceu em Água de Santa Bárbara, nós moramos em Aras, trabalhamos com os meninos de rua, eu, minha esposa. Então nós viemos com os meninos ainda muito pequenos, e quando nós viemos para cá, nós já viemos orando pela Albânia. A nossa missão, nós somos ligados a uma missão chamada Missão Turquia, e a missão estava nos enrolando, no bom sentido, eles estavam preocupados em nos enviar para a Albânia, porque a situação foi invadida pelo sul no ano 1500 e foi islamizados à força. Depois eles tiveram um período de liberdade, mas logo em seguida veio um regime comunista fechado. 50 anos de regime comunista. E esse regime levou a situação da Albânia a uma situação de calamidade. Quando a Albânia abriu em 91, o povo não tinha o que comer, o povo não tinha o que vestir, as instituições todas praticamente foram a zero, faliram, sistema financeiro, não tinha um supermercado na Albânia quando nós chegamos lá. Então a missão estava nos segurando, nós entramos 10 anos depois que abriu. Irmãos, desejar ir para um país
como a Albânia, só Deus na causa. Porque eu poderia ir para tantos outros lugares, mas Deus falou comigo e com a minha esposa que nós iríamos para a Albânia. Vocês acreditam que Deus fala? Eu estou querendo levar um simpático aqui para o sertão, viu? Eu estou de olho no irmão, hein? Vamos lá, hein? Ele olhou para lá, você mesmo, não vai não. Então, o sertão, mas aqui é dentro daqui. Aí no sertão a gente tem dificuldade. Imagina aí com uma nova cultura, uma nova língua, é muito assustador. Mas louvado seja Deus, que Deus não é interessado, e Ele vai colocando, né? E vai te empurrando. Chega um momento que Ele te encontra, ou pegar ou largar. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E a gente acabou indo para a Albânia, eu e minha esposa e 3 filhos pequenos. E a missão, de tanto insistir, eles acabaram me mandando. Porque eu estava aqui, depois de 1 ano e meio, eu falei, olha, eu vou. Eu não, fica mais um pouco. Eu falei, não, nós vamos. Linhares estava bom também, muito bom Linhares. Eu gostava de uma cidadezinha pequena, aqui perto dos irmãos, mas chegou um momento que eu falei, Senhor, eu vou. E nós fomos parar ali nos Balcãs. Para resumir a história, a Albânia é aquele paizinho pequenininho ali, ó. Vamos lá com a setinha, vai descer mais um pouquinho. Albânia, ali, ó, exatamente, Albânia, aquele pontinho vermelho ali, Albânia, Macedônia, Kosovo, é tudo ali, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, que é também muçulmana, Kosovo, quase 99% muçulmano, Macedônia, na Macedônia, quase a metade da Macedônia é composta por albaneses, que são muçulmanos. Então, essa região é uma região de conflitos, devido a algumas situações mal resolvidas. Quando você não resolve o negócio, depois vai ter problema. Então, ali tem muita complicação. Então, Deus tem colocado no nosso coração essa região. Vocês estão vendo, projeto de Jesus para os Balcãs. Quando eu fui, era só Albânia. Deus foi abençoando, depois de muita luta, como minha esposa falou, de muita dificuldade, Deus agora tem colocado essa região para que nós estejamos alcançando. Pode passar mais uma foto, vocês não já viram lá, pode passar aí. Projeto Jesus para os Balcãs é um projeto voltado para alcançar as nações balcânicas. Esta região sempre foi conhecida pelos conflitos étnicos. Aqui encontramos 3 grandes religiões. Quais são, irmãos? Os muçulmanos, os católicos e os ortodoxos. Vamos rogar ao Senhor da Seara que envie cerveiro para essa região. Porque é uma região complicada, a gente às vezes quer ir para outro canto melhor, né? Mas olha, nós estamos precisando de missionários nessa região. Pode passar mais uma fotinha. Então a região dos Balcãs é composta, aí vocês podem ver, por 10 países, que é Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Grécia, Kosovo, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Turquia, uma parte da Turquia e parte da Romênia. De todos esses países que tem mais crente é a Romênia. O resto, tudo aí não tem meio por cento de crente. Países, Macedônia, não tem nenhuma igreja no meio dos albaneses. Então, a situação bem complicada. Essa região balcânica são 34 milhões de habitantes. Desses 34 milhões, 99,05% não conhece Jesus como Senhor e Salvador. É uma grande necessidade missionária nessa região, e nós precisamos avançar e ganhar essas nações, porque Jesus está voltando e o islamismo está tomando conta de toda essa região. Eles já são maioria em Kosovo, já são quase maioria na Macedônia, na Albânia eles são maioria, na Bósnia e Herzegovina são maioria, e estão crescendo nos outros países. Turquia é a grande maioria. Ainda não são radicais, mas os grupos radicais estão lá. E nós precisamos avançar como igreja. Pode passar mais uma foto? Essa região você já viu, aí é a região dos Balcãs, para vocês terem uma ideia mais ou menos. Pode ir passando, mais uma foto, irmão. Projetos que nós estamos desenvolvendo ali na Albânia. Nós temos o Centro Cristão do Instituto, nós temos ali o Centro Cristão em Bafore e o Seminário de Treinamento de Líderes para a região. Pode passar. Esses projetos não pertencem a uma igreja, esse projeto pertence às Assembleias de Deus do Brasil e da Albânia. Nós não somos missionários, vamos lá abrir uma congregação lá de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Lá o trabalho é local, é autóctone. A direção do trabalho está hoje na mão dos albaneses. Nós precisamos auxiliar com recursos, nós precisamos estar ali dando estratégias, estamos juntos em vários projetos. Então essa é a igreja do Instituto.
Instituto. Não foi aí que começou. Começou num lugarzinho muito esquisito, mas Deus nos honrou nos dando esse prédio hoje aí, onde funciona a igreja do Instituto. Pode passar mais um aí. Hoje aí funciona a igreja das Assembleias de Deus, uma igreja que tem um pastor local, chamado pastor Miliar. E hoje ela praticamente, essa igreja é autossustentável, ela se autossustenta com os dízimos e oferta. Mas nós temos dado o passo de fé, nós queremos ganhar os muçulmanos. Se você perguntar, e esses irmãos que estão aí, pastor Chefe, quem são eles? Se você perguntar, um a um, quase todos eles são o quê? Ex-muçulmano. Você pergunta o que é? O ex-muçulmano. Você vai cada um com uma história de milagre, e cada uma história que, se contar, você começa a chorar junto com ele, porque Deus é aquele que salva, é aquele que transforma, ele está salvando. Os muçulmanos é o nosso desafio para a igreja, e nós, como igreja, precisamos avançar. Não podemos ter medo, é avançar. É isso que o diabo quer, que a igreja fique com medo, mas nós não temos medo, porque Jesus está conosco, e que nós sejamos prontos a dizer: Senhor, e nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com o meu chamado em Cristo Jesus. Amém? Passa mais um, irmão. A essa rua onde nós começamos o primeiro projeto, nós começamos ali a igreja Instituto, onde aqueles rapazes, onde tem um carro vermelho, ali funcionou o primeiro culto que nós fizemos ali, foi naquele lugar onde a setinha está mostrando ali, rua esburacada, muita lama, aí já está até melhor do que aí era um lixão, onde está essa garagem ali escrito frango, ali ó, frango, onde está aqui, mais aqui ó, perto do portão preto, isso aí era um lixão. Então nós alugamos do lado do lixão, mas foi nesse lugar que Deus nos levou, foi aonde nós conseguimos alugar, porque os muçulmanos eles pedem muito caro, eles não querem que você entre na comunidade, então eles me pediam valores absurdos para alugar uma lojinha, mas nesse lugar nós conseguimos perto do lixão, e ali Deus nos prosperou e nos levou para aquele outro lugar, porque Deus é Deus de prosperidade e honra os seus filhos, quando você dá passos de fé. Deus abençoa, irmão. Não tema, o Senhor é contigo e Ele vai te abençoar, amém? Mas vai continuar, está passando, irmão. Isso aí é o bairro já reformado, ali é os prédios da época do comunismo. Essa é a nossa comunidade onde nós trabalhamos, pode ir passando. Se é a rua, se é o mercado livre, é galinha, só não acha porco, irmão, porque o muçulmano não come porco, não é carne de porco, mas galinha, você acha pato, ele achou até, se você quiser comprar ovelha, na época lá do sacrifício, é ovelha, você acha lá os bezerros, né, para comprar para fazer sacrifício, vai passando. Saiu uma família, esse rapaz, você está vendo, ele foi o primeiro a aceitar Jesus nesta comunidade. Depois a sua mãe, está vendo essa moça de preto ali? Essa senhora de preto chama-se Ariana. A irmã Ariana um dia chegou para minha esposa, e ela chegou assim e falou: irmã Nelimar, por que você demorou tanto a vir para falar de Jesus para mim? Irmã Nelimar, ela chorava, falava: irmã Nelimar, por que você demorou tanto? Irmã Nelimar, a minha irmã fulano morreu sem Jesus, e ela começou a colocar o nome das pessoas que tinham morrido sem Jesus. Por que você demorou tanto? Irmãos, eu pergunto nessa noite, por que a igreja tem demorado tanto a avançar? Por que a igreja tem se calado? Por que a igreja investe tão pouco em missões? Por que a igreja gasta tanto com aquilo que não é pão? Por que a igreja gasta tanto com vaidade? Por que a igreja não investe mais na obra prioritária da igreja, que é a obra missionária? Nós, como igreja, irmãos, às vezes retardamos, aí vem a crise, os missionários agora estão passando dificuldade, porque não tem recurso, irmãos, e às vezes o irmão não quer abrir mão de alguma coisa para que a obra continue avançando. Quanto mais crise, mais dificuldade de sustentar missionário. Daqui a pouco os missionários têm que voltar, porque a igreja não mantém, não é fiel ao seu chamado, porque como igreja nós somos chamados, irmãos, para expandir o reino de Deus aqui em Avaré, mas também em outras partes e até além de fronteiras. Nós, como igreja, precisamos ir onde Cristo não foi anunciado, mas nós não queremos abrir igreja uma do lado da outra. Hoje é uma competição no Brasil, é tanta igreja, o pessoal está vendendo igreja agora, é até comércio de igreja, irmão, porque nós temos bastante igreja, mas lá fora, nessa região, irmãos, não tem igreja, não tem uma igreja na Macedônia, no meio dos albaneses. Uma, irmão, uma igreja. E quanto é que a gente está brigando? E a gente não investe onde deve investir. Irmãos,
Esse moço foi o primeiro a aceitar Jesus. Por causa dele nós vamos parar nessa família, uma família de muçulmanos betaxitas, porque os muçulmanos, irmãos, existem vários tipos de muçulmanos. Tem os xiitas, que são os mais radicais, tem agora os sunitas, que são a grande maioria dos muçulmanos, 80% dos muçulmanos são xiitas. E os xiitas, irmãos, hoje estão sendo um grupo. Os xiitas sempre foram por causa do Boko Haram, por causa de uma série de grupos terroristas que eles financiam. Agora, os sunitas, que eram mais tolerantes, surgiu agora um grupo que está aterrorizando o mundo, se chama o grupo ISIS. O ISIS é financiado agora pelos sunitas. Então hoje nós temos grupos terroristas que espalharam e declararam o Estado Islâmico em todo o mundo. Então hoje o islamismo está em toda parte, e está dominando, e está avançando. E não pensem vocês que eles não vão chegar no Brasil. Já estão no Brasil, e a qualquer momento o negócio vai apertar. Quem é crente tem que ser mais crente. Quem está buscando a Deus, busque mais ao Senhor, porque o aperto vai vir. Deus vai mandar julgamento para a igreja no mundo todo, porque a igreja está dizendo que ama Jesus, mas não ama, vive brincando de ser crente. Nós não podemos brincar de ser crente, meu irmão. Nós precisamos estar dispostos a morrer a qualquer momento para defender o Evangelho, para anunciar o Evangelho. Mas infelizmente nós temos visto muita gente brincando com coisa séria, e Deus vai refinar essa igreja, e é no fogo que a igreja é refinada. A igreja está gozando de muita liberdade, a igreja está uma bênção, mas infelizmente está esquecendo o primeiro amor. Irmãos, nós não podemos esquecer o primeiro amor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Pode passar, irmãos. Aqui é um grupo de crianças, aí quando nós começamos a igreja, pode passando. Essas crianças foram crescendo. Nós temos as nossas classes, nós temos todos os sábados um culto especial para as crianças, desde que a igreja foi aberta. Todos os sábados nós temos 50, 60 crianças na nossa comunidade, que vem na nossa igreja, e todas elas têm um programa específico. São 7 classes. Depois do cultão, nós dividimos em 7 classes e discipulamos essas crianças. Aí você vai dizer, pastor, por que essas crianças vêm? A gente tem um projeto social. O nosso projeto, nós cadastramos essas famílias, de onde são essas crianças, e nós damos cesta básica, nós ajudamos às vezes com remédio, nós ajudamos com médico, nós ajudamos com alguma coisa. Essas famílias, por gratidão, eles mandam as suas crianças, porque são muito pobres e não tem como retribuir. Então elas pensam, vou mandar meus filhos para lá, e essas crianças vêm, e elas estão aprendendo sobre o amor de Jesus. Vai chegar um momento em que a família vai proibir elas virem à igreja. Pode acontecer o que aconteceu com o menino. Uma certa feita, esse menino nos marcou bastante. Ele era muito animado, ele tinha problema com magia, ele não dormia, era um menino atribulado, ele tinha um patuá, e que sua mãe tinha ido lá nos bruxos do islamismo, e usava esse patuá. Ele tinha no travesseiro um patuá, mas mesmo assim, porque só quem resolve o problema é Jesus. O diabo, ele amarra, ele mente, mas ele não cura ninguém. Quem cura é Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque Jesus, ele é poderoso para quebrar toda escravidão, toda obra do inferno, porque Jesus nos deu autoridade como igreja. Ide, expulsai demônios, falai novas línguas, sarai, curai os enfermos. Ele deu autoridade para a igreja. E esse menino, minha esposa um dia pregou e falou sobre a questão da feitiçaria, e falou que os feiticeiros fazem isso e aquilo, e ele viu. E quando ela falou, ela me mostrou o patuá e falou, tia, eu estou pecando contra Deus, porque minha mãe foi lá no bruxo. E Mazinho falou para ele, é verdade, nós vamos orar para Jesus te libertar. E nós oramos por ele. Ele arrancou aquele negócio, não falou nada para a mãe dele. Naquela noite ele dormiu em paz. Depois dormiu em paz. Aquele menino ficou numa alegria. Você imagina aquele menino que não dormia já há muitos anos, depois de uma simples oração no nome de Jesus, porque o nome de Jesus, irmão, é poderoso. Esse nome tem poder. O sangue de Jesus tem poder, e o nome de Jesus é poderoso para libertar. Ele tem poder. Tem muita gente brincando aí com o nome de Jesus.
Mas em nome de Jesus, quando você fala com o endemoniado, aleluia, aquele demônio sai. Porque o nome de Jesus é poderoso. E aquele menino foi curado. Aquele menino ficou alegre. Para, eu estou perdido o culto. Aquele menino, ele vivia lendo a Bíblia. E